Estamos chegando ao final, né, da nossa série. Eu creio que mais uns 2 domingos a gente estaremos concluindo com a série alongada. Hoje é o nosso 17º encontro em torno deste tema sobre o Sermão do Monte, né? E queria pedir para os irmãos acenderem as luzes aqui para ficar melhor para os irmãos, ok? Com exceção dessa de cima que a gente está com um probleminha aqui. De fato, irmãos, esta série, ela tem falado de muitos assuntos pertinentes ao padrão de vida estabelecido por Deus para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, não é? Nós temos encontrado nas sagradas letras estabelecidas neste sermão, não é, de que o Senhor Jesus ele teve o cuidado de falar de muitas coisas, não é? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e interessante até, bastante atual, apesar de importante naquele tempo em que o Senhor Jesus ele pregou para aquelas pessoas, e não diferente hoje, é muito importante para nós hoje aqui. E nós temos a intenção, não é, de exatamente expressar, compartilhar com os irmãos aquilo que o texto bíblico está trazendo para nós. Então, meus irmãos, eu queria falar inicialmente sobre os falsos profetas, não é, que tantos hoje nós encontramos neste tempo, né, de explosão, né, da internet, de tantas figuras, tantos personagens do nosso tempo que se intitulam desta forma, não é? Mas um falso profeta, irmãos, é aquele que afirma falar em nome de Deus sem, contudo, ser verdade aquilo que ele está dizendo, ou de fato representa ou pertence a Deus. Este de fato é o falso profeta que se intitula líder, se intitula o homem de Deus e prega para tantas pessoas e consegue maquiar e enganar a tantos. Além disso, um falso profeta ele propaga ensinos antagônicos, ou seja, contrários às escrituras sagradas, tornando nebulosa a comunicação ou o entendimento acerca das escrituras, e ainda toma para si uma autoridade que não lhe pertence, pois a autoridade estabelecida nesta relação, né, de líder com os liderados e da igreja do Senhor, a autoridade se centraliza nas escrituras e não na pessoa pela qual ela está pregando. Podemos encontrar também, queridos, uma atribuição na figura do falso profeta, que existe então desde os tempos bíblicos e alcançou tantas gerações até o nosso tempo presente. Sem nenhuma dúvida, eles têm conduzido muitas pessoas ao engano, e eles pregam uma fé falsa, sustentada em suas próprias ideologias, e isto nunca baseada nas escrituras sagradas. Utilizam-se até de textos bíblicos fora de contexto, fora de veracidade, fora de uma observância hermenêutica consistente e saudável, que proporcionaria então saúde ao rebanho, na alimentação das almas das pessoas, não é? Então, os falsos profetas, irmãos, eles sempre foram combatidos na Bíblia. Há um combate, um confronto, né, muito forte das escrituras, não somente nas palavras de Jesus especificamente, mas também no Antigo Testamento, como também nas cartas paulinas em gerais. Existe um confronto muito forte quanto ao cuidado que nós precisamos ter como igreja do Senhor diante desses homens intitulados profetas, que na verdade são falsos. Eu queria então introdutoriamente dizer que os falsos profetas eles apresentam algumas características, né? E isso posto, eu gostaria então de apresentar aos irmãos pelo menos 10 características de um falso profeta, de forma muito rápida, para que a gente adentre no texto sagrado que vai ser base da nossa reflexão hoje. Então, o que é que um falso profeta ele apresenta, não é, como característica do seu trabalho, daquilo que ele faz, que é reprovado por Deus? Então, em primeiro lugar, um falso profeta ele relativiza as escrituras sagradas. Ele negocia princípios. Ele desconsidera a importância grandiosa e soberana da palavra de Deus, sendo ela o Deus Todo-Poderoso que se fez revelar ao homem. Portanto, para o falso profeta, a Bíblia ela não é de fato a palavra de Deus. Quem sabe ela contém algumas partes que é a palavra de Deus, mas a Bíblia não tem essa importância toda.
não é? O falso profeta, ele crê que as escrituras, elas são falíveis, aponta erros, tenta apontar erros e desqualifica diante da congregação, não é? Aquilo que as escrituras sagradas ela afirma como verdade. E um falso profeta, em segundo lugar, ele fala mais em dinheiro do que em Cristo. Ele fala, o seu texto, sua pregação, roda, fala de tudo quanto é assunto, mas no final de tudo, a aplicabilidade e a intenção do seu coração é falar em dinheiro, em arrecadação, em bênçãos que Deus vai nos dar, que Deus vai lhe dar carro, que Deus vai lhe dar uma casa, que Deus vai abrir as comportas, não é nem a porta, é a comporta do céu, e que se você fizer um voto de fé, uma corrente poderosa, você vai alcançar as coisas inalcançáveis da sua vida, até hoje que você não alcançou, e tudo gira em torno disso. Então a ênfase deixa de ser as escrituras sagradas para ser uma ênfase nas bênçãos que nós tanto, que o povo tanto gosta e tanto quer. Mudar de vida, ganhar dinheiro, ganhar fama e ter isso e ter aquilo. E o evangelho fica em segundo plano, maquiadamente. Em terceiro lugar, o falso profeta, irmãos, considera a sua palavra inquestionável. Coloca-se então numa condição profética de que ele de fato recebe de Deus os direcionamentos e não considera aquilo que as escrituras já diz, que não há mais profecias revelacionais a ser dadas ao homem. Não há mais, conforme Hebreus aponta-nos esta verdade. Em quarto lugar, um falso profeta, ele anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico, ou seja, a pregação é em torno do homem, é em torno da pessoa, que você é importante, que você é isso, você é o vencedor, o troféu vai ser dado na sua mão, você é tudo, você é o cara, você é filho do rei, e isso, e aponta para uma direção antropocêntrica e não cristocêntrica, que é o que deve ocupar os púlpitos das igrejas. Um falso profeta, em quinto lugar, irmãos, interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo. De fato, ele observa e relativiza o absoluto e inventa, então, doutrinas segundo os desejos do seu próprio coração. E coloca, então, em prática aquilo que os fariseus faziam, que era exatamente criar regras e colocar diante das pessoas conforme a vontade deles próprios. Em sexto lugar, um falso profeta, ele prega o evangelho pela confissão positiva, ou seja, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido de cruz, desprovido de trajetória. Ou seja, venha para cá, você não foi feito para sofrer, venha que é uma bênção, venha que você é vencedor, que vai ser assim e que vai ser daquele jeito. E o sofrimento? Não, sofrimento não foi feito para você, você é filho de Deus, e isso e aquilo. E a palavra de Deus nos fala tanto sobre sofrimento, que nós podemos compreender até que o sofrimento é uma escola de forjar caráter, não é? Abençoado por Deus, por sinal, e que o próprio Cristo sofreu, não para forjar o seu caráter, mas para cumprir uma missão em prol do resgate do seu povo. Observe ainda, irmãos, em sétimo lugar, que um falso profeta, ele sincretiza o evangelho, ele miscigena a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Em oitavo lugar, um falso profeta, ele tem sede de poder, ele vive pelo poder, ama o poder e luta pelo poder e passa por cima de quem for para ter aquele poder e para ter aquela cadeira e ter aquele espaço que ninguém pode tocar, ninguém pode tomar e por aí vai. Mas, irmãos, em nono lugar, o falso profeta, ele se considera melhor do que os outros, do que as outras pessoas, né? E em virtude disso, ele distingue-se do rebanho, né? Ele é aquela pessoa blindada, ele cria de fato esses títulos eclesiásticos faraônicos para estabelecer uma diferenciação dele como uma classe elevada em detrimento dos demais irmãos da igreja. O falso profeta, ele fala de Cristo, entretanto o nega. Ele prega sobre Cristo, mas não o conhece verdadeiramente. Ele fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado de verdade por ele diante daquilo que ele professa em seu coração. Assim sendo, irmãos, esses líderes, eles são como lobos vorazes
né, disfarçados de ovelhas dentro do rebanho, né, dentro das igrejas, operando sinais e prodígios da mentira, tão eloquentes e convencionados, não é? Eles se colocam de forma muito bacana, muito luxuosa, não é? E se apresenta como os privilegiados, como aquela classe elevadíssima, não é? E de fato, o que tem de verdade, irmãos, é que eles vivem em uma operação de engano, levando pessoas à autoajuda e oferecendo o evangelho desprovido da verdade, desprovido daquilo que de fato o evangelho é. Devemos então, irmãos, fugir desses falsos profetas, devemos então fugir desses falsos líderes e pseudos apóstolos que se apresentam, não é? E nada pessoal contra nenhuma dessas pessoas, mas se intitulam desta forma para demonstrar uma grandiosidade e uma superioridade em detrimento das outras pessoas. Mas de fato, irmãos, o que nós encontramos é que não há ensinos verdadeiros e existe muito engano, algo maligno da parte do inferno que se estabelece nos lábios desses homens para que eles possam, de forma muito clara e aberta, né, apresentar um evangelho totalmente esquisito, fora da palavra de Deus, criado na sua própria mente, na sua própria ideologia falida, né, desprovida do Espírito Santo. Então, ouviremos, irmãos, pois, as palavras de Jesus, sobre qual postura nós, como os discípulos de Cristo, devemos tomar diante dessa classe, dessas pessoas, apresentando então, por Jesus, todo um parâmetro que ele vai falar para nós hoje aqui, dentro do texto de Mateus capítulo 7, e eu queria que você já abrisse esse texto que nós vamos ler, do verso 15 até o verso 20, né? Mateus capítulo 7, versos do 15 até o verso 20, e aqui nós vamos nos debruçar nestes 6 versos, e se Deus assim permitir, vamos ter uma boa caminhada de explanação acerca desse texto. Mateus capítulo 7 e os versos do 15 até o verso 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má, ela produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, amantíssimo Pai, queremos, ó Deus, nos prostrar diante do Senhor, na dependência, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que sejamos, ó Deus, alcançados mais uma vez nesta explanação, e que, ó Deus, as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes possam, ó Deus, estar cativos ao trono da graça, e possamos, ó Deus, aprender acerca da Tua palavra, para que sejamos despertados, para que sejamos animados e esperançosos, caminharmos crescentemente em busca de um crescimento, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa-nos aqui, Pai, no nome de Jesus. Assim eu te oro. Amém. Queridos, observe então que quando Jesus ele começou a encerrar o seu sermão do monte, e aí ele já pregado, né, pois o sermão se estendeu do capítulo 5, capítulo 6, e estamos finalizando o capítulo 7. Então, depois de tantas explicações, de tantos conteúdos ricos e confrontadores que o Senhor Jesus ele falou para aquelas pessoas que estavam ali naquele monte, agora ele, na finalização, porque ele já está chegando no finalzinho, ele agora emitiu uma série de advertências aos seus seguidores, e imediatamente ele apresentou resumidamente as seguintes instruções finais acerca deste tema que nós introdutoriamente falamos. Primeira coisa é que ele diz no
no seu sermão. Não é? Portanto, tudo que vocês quiserem que os homens façam a vocês, façam vocês também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ele então agora começa a falar sobre algo conclusivo, não é? Então, de tudo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês também, pois esta é a lei e os profetas. Observe bem que o Senhor Jesus agora ele está afunilando tudo que ele falou dentro de uma composição, não é, conclusiva, apresentando então a sua lei. Então vocês precisam, se vocês querem que os homens façam a vocês algo, façam vocês também, não é, para que vocês compreendam que nesta finalização, não é, tudo que eu ensinei deve convergir para um relacionamento vivencial dos seus filhos, do seu povo. Observe ainda que ele continua, em segundo lugar, nesta conclusão contextual, né? Tenham cuidado, né, para começarem no lugar certo. Tenham cuidado, então, para que vocês passem pela porta estreita e não pela porta larga, porque a porta estreita, ela leva à salvação, ela leva à vida. E aquilo que foi pregado, creio que domingo passado, a porta larga, ela vai levar você à destruição. Tenham esse cuidado. A porta certa é a porta estreita, a porta de mais difícil acesso, mais apertadinha, não é? Onde tem muitas coisas diferentes que na larga, cabe tudo, vamos embora, está tudo certo e vai de bolo. O Senhor Jesus ele começa agora a funilar o seu conteúdo e em termos de uma audiência maior, irmãos, tanto a audiência geral quanto a mais específica dos seus discípulos, o Senhor Jesus queria que eles tivessem certeza de que o seu ponto de partida é o correto, de não dar ouvidos então aos falsos profetas, e sim aquilo que o Senhor Jesus está ensinando. Então ele está dizendo: olha, vocês prestem atenção, tudo que eu falei aqui é a verdade, tudo que eu falei aqui é para o bem de vocês, tudo que eu falei aqui é de fato aquilo que precisa ser vivenciado, né? E não o que os falsos profetas eles ensinam. Então vocês precisam ter cuidado com isso, prestem atenção. Existe de fato um outro composto aqui, aliás, uma composição nestas palavras, né, de alerta, que o Senhor Jesus agora ele começa a dizer para que as pessoas sejam alertadas. E de fato a gente observa que no finalzinho do capítulo 7, as multidões ao final de tudo estavam maravilhadas com tais palavras. E esta, irmãos, é a vontade do Senhor, de que nós hoje, ou a partir daquele momento que ele se apresenta mais claramente até os nossos dias hoje, a vontade do Senhor Jesus é que nós possamos estar com os nossos olhos abertos quanto a todo esse perigo que norteia a vida do seu povo. E no nosso tempo, irmãos, quantos falsos profetas nós temos observado? Quantas denominações inteiras que, ao acessarmos qualquer tipo de conteúdo em qualquer canal, o conteúdo que se estabelece lá é um conteúdo que lameia o Evangelho, que não tem nada de Evangelho, não tem nada de cruz, não tem nada de sacrifício de cruz, não tem nada de graça salvadora. Maqueia com orações, maqueia com um texto isolado aqui, outro ali, e no final de tudo é para arrecadação de dinheiro. E isto não é Evangelho, isto não é graça salvadora, isto não é redenção. Isso não está dentro, irmãos, do script, daquilo que o Criador estabeleceu para as nossas vidas. Não é. E o Senhor Jesus ele tem esse cuidado, então, de mostrar de forma muito contundente e clara, até trazendo metáforas para este conteúdo, dizendo: olha, é pelos frutos que vocês vão conhecer, vocês vão comprovar quem o cidadão é pelo fruto que ele apresenta. Em outras palavras, se fosse no Nordeste, se Jesus estivesse aqui, você não vai plantar feijão e colher milho. Mas é claro que o dito do Senhor é contextual daquela época, daquilo que era comum às pessoas. E olhando então, irmãos, para o verso 15, isoladamente, depois a gente vai para os demais, aliás, inicialmente. Então, o verso 15 diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês, ou seja, eles estão aí, eles vão chegar perto de vocês, eles vão se apresentar, se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Eles estão disfarçados. E o disfarce, irmãos, é algo danoso. É uma máscara que se usa. E estes homens, eles utilizam-se então desta capa
desta aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, assim diz a minha versão. Em outras versões diz lobos devoradores, que estão ali para devorar as ovelhas do Senhor. Olhando então, irmãos, para este verso, os falsos profetas têm sido um problema, não é? Desde os tempos de Israel, do povo de Deus. Nós veremos problemas causados, né, por ouvir falsos profetas no livro de Jeremias, por exemplo, quando de fato se estabelece toda uma narrativa e ele vai falar muito contundente contra isso, e eles levam o povo de Deus à destruição pelo seu ensinamento. E o ensinamento do falso profeta é tão danoso quanto qualquer uma doença, porque ele coloca dúvida no seu coração. Ele vai arrancar a semente da verdade do seu coração. Ele vai colocar para você um atalho, uma forma de chegar no seu objetivo de forma muito tranquila, sem precisar de ter nada de obediência ou de propósitos soberanos de Deus estabelecidos. Então, de fato, irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta. A gente está em casa com um smartphone e na hora da hora vaga a gente coloca lá e assiste qualquer tipo de conteúdo lá. E às vezes é veneno que está entrando no nosso coração pelos ouvidos e pelo que a gente está assistindo. Quem é a pessoa que você escuta? Quem é a pessoa? Procure saber quem é, qual a procedência do conteúdo que a gente tem assistido em casa, nas horas vagas. Tem sido pastores que são homens de Deus de verdade, comprovadamente? Ou tem sido qualquer um só porque diz assim: eis que eu te digo, me dê um minuto que eu tenho um negócio para te dizer que vai mudar o teu dia? Temos que prestar atenção, irmãos. A palavra de hoje é de alerta para mim e para você. A gente tem que ter cuidado com o que a gente lê, livros que a gente compra, editora que ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é aquele autor. Aí só porque alguém diz: rapaz, eu gostei tanto, é tão maravilhoso. Aí o cara vai lá e compra, e aquilo é veneno, aquilo ali é maçã podre no nosso cesto. E daqui a pouco o crente chega e começa a criar uma teologia no seu próprio coração, desprovida da verdade e daquilo que de fato a palavra de Deus diz. Porque o cara está falando do que ele acha, do livro. E os vídeos são perigosíssimos, que estão na internet aí à torta e à direita. Naqueles reels, né, que são os vídeos curtos. E o povo de Deus ali curtindo, comentando, às vezes uma baboseira, glória a Deus, os comentários. Eu digo: meu Deus, como é que pode? O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje, e você que está na internet também: prove os frutos de quem você está ouvindo. Porque se for falso profeta, é até pecado ficar assistindo aquelas coisas ali. É até pecado ficar compartilhando conteúdos que não tem nada com as escrituras. É antropocentria pura. E o Senhor Jesus está lá alertando o seu povo. São lobos devoradores que estão ali. Estão a serviço de Satanás para roubar a semente da verdade do nosso coração. E meus irmãos, Jesus então, ele dá um aviso anterior. Se você der uma olhadinha, você vai ver que o Senhor Jesus, nesta narrativa, ele diz: cuidado. Em vários momentos, e aqui ele diz mais uma vez: tenham cuidado. Mas tenham cuidado agora com os falsos profetas. Tenha cuidado. É um alerta. A palavra cuidado é para que a gente pare um pouco, pise no freio, preste mais atenção, redobre a atenção. Cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Jesus avisa, irmãos, que esses homens, essas pessoas, elas parecem até pessoas inofensivas, inocentes, que apresentam uma piedade nas suas palavras, palavras aveludadas, palavras que quando fala, chega, mexe com o coração de quem está passando por um problema, não é? E diz até que você é o centro de Jesus, não é? E você é top. Você de Deus, Jesus é o centro, e depois parece que a gente é quem está no centro de Jesus, e então tudo gira em torno da gente.
E aí tem gente que chora. Ai, meu Deus, como eu sou importante. Ah, meu Deus, eu olho assim, Jesus. Meus irmãos, muitas vezes, irmãos, conteúdos assim são disfarces. Não nos levará a lugar nenhum. É engano puro. Puro engano. Mas na verdade, irmãos, eles não são inofensivos. A aparência é enganosa. O efeito dessas mensagens é mortal ao nosso coração, à nossa fé. São lobos de fato, ferozes. Eles tentarão tirar vantagem de todo um arcabouço sentimental, emocional nos seus conteúdos. Eles vão, irmãos, destruir e consumir a alma daqueles que caminham num processo de santidade verdadeira. Ficar de olhos abertos, irmãos, é aquilo que o Senhor Jesus está querendo fazer com os seus discípulos e aqueles seus ouvintes que ali estavam. Jesus nos dá, irmãos, uma imagem gráfica de um lobo devorador em pele de cordeiro. Eu não sei se você já viu alguma fotografia assim, um desenho, e é um monte de ovelhas. E se você não prestar atenção, você não consegue identificar que tem um lobo lá no meio, que parece um cachorro, um cão. Só que ele está coberto de pele, de lã. Você já viu essa caricatura? Né? É uma caricatura muito conhecida. E se você não prestar atenção e olhar direitinho, com cuidado, você não vai identificar. Porque eles são camuflados. Eles estão ali enganando. Né? Eles estão ali buscando de fato um momento para atacar as ovelhas que são do Senhor. E assim, queridos, nesta caricatura que se coloca no texto, o nosso mundo digital, então, como nós comentamos, está repleto, irmãos, de grupos, né, instantâneos. De forma instantânea, nós acessamos e está cheio de gurus, de pessoas cheias de sabedoria, que se intitulam grandes líderes e cheio de conteúdo para poder lhe orientar na vida. E aí a gente abandona a Escritura Sagrada para poder dar ouvidos a essas pessoas. E daqui a pouco a gente está sem querer vir até para a igreja, porque não precisa mais. O guru da internet, ele nos alimenta em casa. E aí, meus irmãos, a gente começa a sair então de uma centralidade sadia e vamos agora para se alimentar de conteúdos, né, habilmente roteirizados para poder então ludibriar as pessoas. Ao nos depararmos, irmãos, com esses falsos profetas, nós somos orientados pela palavra de Deus a olhar abaixo da superfície atraente e muito holofotizada para experimentar, irmãos, a verdadeira palavra de Deus e fazer as comparações e poder ver de fato os frutos que aquilo ali tem produzido. Eles virão, assim diz o verso 15, eles aparecerão. E isto, irmãos, é previsto não somente aqui por Jesus, mas em tantos outros lugares. A palavra de Deus, ela nos informa isso. E eu queria ler 3 versos juntamente com você. Paulo, então, ele escrevendo em 1 Timóteo capítulo 3, e esta passagem do verso 1 até o verso 3, diz que alguns cairão da fé, dando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isto aconteceu e está acontecendo agora no nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele já escreveu. Mas ainda, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, mais uma vez ele diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se pelas fábulas. Ou seja, quem são esses?
São os falsos profetas que se apresentarão pregando aquilo que eu quero escutar. E este é o grande problema das pessoas. As pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Tomar cruz? O que significa tomar a cruz? O pregador vai explicar. Tomar a cruz é você se negar a si mesmo. Tomar a cruz é você dizer: eu não mereço nada. Eu estava numa trajetória indo para o inferno. E o Senhor Jesus olhou para mim assim e disse: ei, teu nome, vem, chega. Tu não vai mais para a perdição eterna. Tu agora me pertence. E tu não tem mais razão nesta vida que não seja o meu nome para viver neste mundo aqui. Tomar a cruz é isso. Tomar a cruz é ter um entendimento claro de que aquele que está acima de nós é de fato a autoridade máxima sobre a minha vida. É quem conduz a minha vida. É quem faz com que a minha vida caminhe e seja sustentada. E que um dia Ele virá para nos buscar para eternamente estar com Ele. É isso aí. O maior tesouro é o tesouro de que eu já recebi. Eu já recebi, mas ainda não, porque Ele não veio ainda para me buscar. Isto é evangelho. Isto é dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Completamente eu dependo do Senhor. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Evangelho é arrepender quando a gente peca e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti e preciso do Teu perdão. Isso é evangelho. Então muitos não querem essa mensagem, pregação sobre inferno. Não, no nosso século isso não pode ter mais não. Pregação sobre viver uma vida de santidade? Não, isso é cafona. Tem que ser autoajuda, tem que ser botar o povo para cima. Tem que ser animar o povo, dizer: você tem um valor. Claro, nós temos um valor como cidadão, lógico, o Senhor Jesus morreu por nós. Espera aí, qual é a ideia do você tem um valor? Não é? Será que não está muito antropocêntrico essa coisa? Precisamos ter alertas a isso, irmãos. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, né, e o verso 1 a 3, ele diz que assim como surgirão falsos profetas no meio do povo de Deus, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destrutivas, assim diz o apóstolo Pedro, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Isto é uma verdade. Movidos pela avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Assim diz o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 a 3. Portanto, irmãos, nós devemos levar a sério as admoestações de Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Prestem atenção, não brinquem com esse pessoal. Esse pessoal é perigoso, trará prejuízos, ensinará coisas que a palavra de Deus não diz, levará você a um engano, e você vai viver uma caminhada achando que está caminhando com Cristo e não está muito distante. Cuidado então, irmão, significa essa atenção redobrada, é estar em guarda e pronto a responder até, e de poder identificar a verdade sagrada em detrimento de um conteúdo hipócrita e desprovido de verdade. Nós estamos aqui na nossa igreja por qual razão? Para adorar a Deus, amém. Mas para que nós possamos aprender a verdadeira palavra, irmãos, pois existem coisas que nós devemos fazer. Conhecer a palavra de Deus é algo extraordinariamente necessário. Como é que eu vou confrontar um ensino errado se eu não conheço a verdade das Escrituras? Eu vou dizer amém a tudo? Só porque fala em Deus? Amém. Não, porque ali fala em Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, fala muito em Deus. Sim, e daí?
A palavra de Deus diz que até o diabo crê, ele estremece. Nós não podemos, irmão, dizer amém a tudo. Não, que louvor lindo, ô louvor, quando eu escuto, chega a dar... Sim, vamos ver a letra. A letra desse louvor diz o quê? O que diz? Eu não vou citar aqui para a gente nem perder tanto tempo. Mas eu preciso, irmãos, conhecer as Escrituras Sagradas, porque eu só posso refutar um erro quando eu conheço a verdade. Um advogado, numa audiência, ele só vai saber rebater uma tese errada, um erro, se ele conhecer a lei a qual ele está proposto a defender. E eu que sou cristão, você que é cristão, nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, que temos como regra de fé e prática a Sagrada Escritura, como é que eu vou rebater uma falsa doutrina se eu não conhecer as Escrituras, irmãos? Irmãos, nós precisamos estudar as Escrituras. Venha para a escola dominical. Vamos aprender como é que Deus age, como é que Deus faz. Estamos aprendendo muito, já estamos em Êxodo. E se você não é participante da escola bíblica, venha. Serás muito bem-vindo. Se você pode, venha para a gente aprender. Passe a semana refletindo na palavra. Pois precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus e assim vamos conhecer a sua doutrina. Conhecer os fundamentos da fé. Eu preciso conhecer os fundamentos da minha fé. Senão qualquer vento de doutrina vai balançar a minha estrutura e daqui a pouco eu nem sei mais o que é certo, nem o que está bom, o que está ruim. Não sei. Eu preciso, irmãos, conhecer os ditames da centralidade de Deus e a fraqueza humana. Preciso conhecer isso. Eu preciso, irmãos, conhecer a cosmovisão bíblica que me aponta criação, queda, redenção da parte do Senhor. E finalmente a consumação. Eu preciso entender isso. Eu preciso ver isto estabelecido na nossa trajetória de vida, irmãos. Foi o Senhor que criou todas as coisas. O homem falhou, é caído, derrubado, acabado, destruído pelo pecado. Mas Jesus nos redimiu pelo seu poder gracioso. Amém? E eu devo isso a Ele. Unicamente a Ele, porque não foi por mim não, que eu não tinha o que fazer para merecer isso. Eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer isso e nutrir a minha fé no coração de que tudo isso um dia vai passar. E o Senhor, quando vier buscar a igreja, a gente vai estar lá. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Eu preciso conhecer, irmãos, bem a antropologia. Pastor, que nome difícil, o que é isso? É o estudo sobre quem eu sou, irmãos. Quem é que eu sou? O homem é o quê? Quem é o homem? O homem tem um coração dentro dele, que a própria palavra de Deus, o livro do fabricante, disse assim: é enganoso, não se iluda com o seu coração. Pense no cabo enganoso, está dentro de você, é enganoso e desesperado pela corrupção. Chega, faz medo, quando a gente começa a entender isso. Dizer, meu Deus, o meu coração é assim. Foi o fabricante quem disse. Que é para a gente baixar as nossas orelhinhas e dizer, realmente, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu não sou nada, o Senhor é tudo na minha vida. Amém? A receita é essa, irmãos. E finalmente eu preciso me curvar à superioridade da autoridade de Cristo sobre a minha vida. Quando a gente entende pelo menos isso aqui, pode vir doutrina à vontade aí que eu vou só olhar. Quando eu quero achar aqui onde é que está a criação, queda, redenção e consumação. Pronto. Basta esse crivo. Não é uma pregação linda, bonita, maravilhosa, mas só fala de exaltação da pessoa. Ih, rapaz, isso aí, zero. Joga de lado. Não dá nem para escutar. Não dá nem para ficar no recinto. Porque é só veneno lá. E um bocado de gente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não sabe nem o que está dizendo glória a Deus. Não tem nem ideia. Precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos. Observe que do
verso 16 até o verso 18, vem agora o teste do caráter. Pois o teste do falso profeta é no seu caráter. E o próprio Jesus, ele começa agora com uma argumentação metafórica. E ele diz que pelos frutos vocês conhecerão. Por quê? Aliás, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Pergunta retórica que o Senhor Jesus faz e o povo não precisava nem responder. É claro que não. É como se hoje dissesse: você vai colher caju do pé de jaca? Não, não vai ter. Cada uma dessas plantas tem um caráter. Ele tem o seu próprio caráter, né? Assim como ele colocou aqui. Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má, ela produz frutos maus. E o verso 18 diz: a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Aqui fecha-se então o entendimento metafórico daquilo que Jesus queria dizer. Jesus queria trazer dentro deste conteúdo algo que as pessoas pudessem ter uma compreensão clara acerca do caráter de cada uma dessas figuras que foram aqui colocadas. A figura de um pé de árvore, de uma planta, é diferente do caráter da planta do outro. Cada uma dessas plantas produzirão os seus frutos específicos. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele traz um entendimento deste teste no caráter, de que nós precisamos fazer esse teste. E isso é julgamento? É julgamento, sim. Eu preciso olhar os frutos para que eu identifique qual é o tipo da árvore. Eu preciso então olhar o fruto para que eu possa identificar o caráter daquela árvore que está colocando aquele fruto ali. E isso, irmãos, é algo maravilhoso da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos coloca nesta condição de fazer esse julgamento. Aqui então o teste decisivo que Jesus nos deu, de poder fazer as leituras certas e adequadas. Esses lobos então vorazes, irmãos, que vêm até nós com pele de cordeiro, são corruptos, são estéreis e não podem produzir frutos bons. Pelos seus frutos nós vamos conhecê-los. E a gente precisa de fato se aproximar para a gente poder ver. Para a gente poder ver o que é que está saindo de produto. Qual é o fruto? Qual é o fruto disso? Os falsos profetas, irmãos, eles vestem as roupas de um verdadeiro pastor até. Ele veste uma capa de homem espiritual, de um homem piedoso, não é? Fala eloquente, demoradamente, não é? A moda tal, parece aquele, né? Um homem diferente. Não é isso mesmo? São difíceis até de detectar certas coisas. Entretanto, irmãos, Cristo diz que seus frutos eles acabarão por se manifestar, porque ninguém consegue enganar todo mundo a vida toda. Uma hora o fruto vai aparecer. Uma hora a casa cai. Uma hora a máscara se solta. E Deus é quem se encarrega de fazer isso. Como eu já vi tanto acontecer. Infelizmente, muitos têm se envolvido com isso aqui. Uma árvore, irmãos, sempre produz frutos de acordo com o seu caráter. Uma macieira, ela produz maçã. Só sai maçã. Não adianta esperar uma uva, não vai sair uva, tem que ser maçã. Vai ser sempre maçã, sempre. Da mesma forma, o fruto de um ministro, eventualmente, ele se manifestará. Não há como. Quantos escândalos nós temos visto ultimamente? E quantos ainda estão no pedestal? E pelos frutos que têm saído, já se sabe qual é o fim. Pode não, irmão, ser claro inicialmente. Pode exigir uma inspeção longa e íntima até, de uma convivência mais próxima. Mas
eventualmente o fruto vai se manifestar, estabelecendo então a pessoa a um crivo de mestre verdadeiro ou falso. São os frutos que se tornarão aparentes. Essa passagem, irmão, se aplica, aliás, à amplitude de um conteúdo que nos envolve como totais crentes em Cristo Jesus. Não é somente para os falsos profetas. Aqui nós podemos ampliar a visão e ampliar o entendimento de que nós também há uma perspectiva de produção de frutos, e eles são expostos nas Escrituras. De fato, irmãos, nós fomos chamados a uma realidade nova de vida. Vivemos num processo de santidade, cheios de falhas, porque a gente erra, e a gente pede a graça de Deus para que nós nos aperfeiçoemos, que possamos nos fortalecer nas nossas fragilidades, e isso tem que ser uma busca diária e constante. E a gente vai se aperfeiçoando, Deus vai moldando o caráter em nós, Deus vai mudando, vai moldando. E os frutos, conhecidos por frutos do Espírito, precisam aparecer. Precisam também estar em evidência, naturalmente. Não é para demonstrar que eu tenho os frutos do Espírito. Não, naturalmente. E meus irmãos, quando nós ampliamos então a ideia da árvore que dá frutos, a gente começa então a olhar então agora para o texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E esse texto bíblico, ele é riquíssimo, maravilhoso, tremendo, extraordinário. E eu não vou falar das obras da carne, eu vou falar somente do fruto do Espírito, porque a nossa ideia aqui é apresentar os frutos que precisarão ser evidentes na vida daqueles que foram chamados a uma realidade de vida de santificação. E os frutos do Espírito são, então, o amor, alegria, irmãos, satisfação em Deus. Nós somos um povo alegre, irmãos, precisamos ser, amém? Eu estou aqui passando uma chuvada, não tem. A alegria deve invadir o nosso coração de dizer assim: Senhor, eu não sei quando vai ser nem como vai ser, mas eu vou morrer, porque eu vou estar contigo para todo sempre. Esta é a esperança que deve invadir o nosso coração. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que a gente tem que anseiar a nossa morte? Não estou dizendo isso não, irmãos. Vamos viver aqui até o dia que o Senhor deixar. Mas se esse dia chegar, glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor tem alegria e prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque nós vamos sair desta condição terrível, triste, de crise, de comida cara, de guerras, de transtornos, de tudo na vida, de decepção, de tanta desgraça que acontece, de tantas injustiças. E nós vamos agora para um patamar elevado, grandioso, que nos proporcionará a libertação completa e plena de todo o sofrimento, irmãos. E vamos estar para todo sempre com Ele, amém? Meu Deus, o tempo está frio, nem amém sai. Brincadeira, irmãos. Mas essa é a nossa alegria. O crente deve evidenciar a alegria, irmãos. Pastor, como é que está, irmão? Olha, está tudo difícil. Está ruim isso, ruim aquilo, ruim isso, ruim aquilo. Mas olha, Deus é poderoso, Deus está na frente cuidando das minhas coisas. E eu creio que a minha vida está no comando dEle. É diferente do irmão que fica lá acabrunhado pelos cantos, não fala com ninguém, parece estar com raiva do mundo. Meu irmão, você foi comprado por sangue precioso. Amém? Foi o sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz pela tua vida, e tu ainda está achando pouco. Frutos do Espírito. Eu não vou nem falar dos outros, né? Só citar: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Manso. Não é?
manso, domínio próprio. Domínio próprio, hein? Coração envenenado, querendo um negócio e eu dizer, mas eu não vou, mas eu não faço. Domínio próprio, não é? É igualzinho aquela pessoa que não pode comer açúcar, né? Aí vê aquele pudim, eita menino, acabei de almoçar, e esse pudim? Todo mundo comendo pudim e o cara dizer, mas eu não vou comer. Domínio próprio, é um exemplo, né? Mas o domínio próprio aqui vai muito mais amplo. Vai mexer com coisas mais sérias. Vai mexer com nossos terrenos escorregadios, né? Que a gente chega naquela beirada assim e vê a hora sermos sugados por Satanás e a gente, peraí, um passo para trás, ligeiro. São os frutos, irmãos, do Espírito. E nós precisamos também estar envolvidos com isso. Finalmente, irmãos, versos 19 e 20. Jesus promete juízo e condenação. E aí a coisa fica feia para os falsos profetas. E aí a palavra de Deus diz, a árvore boa, ela não pode produzir. Versos 19 e 20. Não, é o 18, 19. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Pesado. O verso 20 diz, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Jesus então finaliza, chamando a atenção dos ouvintes a uma realidade posta, e no fim ele fecha repetindo, olhem para os frutos. Olhem para os frutos. A prova dos 9 é os frutos, ou são os frutos. Ponto final. Jesus não podia, irmãos, fazer uma pregação inteira de tantas coisas maravilhosas e deixar de colocar este componente aqui, este elemento, que faria com que os seus ouvintes agora ficassem prestando atenção nos fariseus, nos escribas, naqueles que daquele tempo viriam então a trazer palavras de engano dentro da igreja. Já leram o livro de Hebreus, por exemplo? O livro de Hebreus, irmãos, é algo maravilhoso e extraordinário. Se você nunca leu ele todo, leia antecipadamente, que a gente vai passar por ele daqui a alguns anos, na escola dominical. Mas o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo, irmãos, era exatamente isso aqui. Falsos mestres dentro da igreja, convencendo o povo a se desconverter. Era isso que estava acontecendo. Era chegar e dizer, ei menino, vamos voltar para as nossas práticas antigas. Está errado. Não é bem assim não. E aí o autor aos Hebreus, que quando chegar no céu eu espero descobrir quem foi, que a gente não sabe. O autor aos Hebreus vai e bota para quebrar. Na exaltação de quem é Jesus, de que tudo que se viveu para trás eram sombras daquele que haveria de vir e ele já tinha vindo, e que a esperança devia estar unicamente nele, para a glória do nome do Senhor. Ali é um combate confrontal aos falsos mestres e aos falsos profetas, de forma muito clara, irmãos. E nas outras cartas a gente vê tudo isso. A gente vê no meio do povo de Deus gente infiltrada, pregando o contrário, desmanchando a sã doutrina, querendo lamear, colocar dúvida. E queridos, como isto é perigoso. Jesus então fecha essa porção, irmãos, anunciando o que ocorrerá com os falsos profetas, usando então a metáfora da árvore que não produz frutos bons, e o destino então dos falsos profetas é de fato serem lançados no fogo. E lançado no fogo é destruição, é a destruição dos falsos profetas, dos falsos mestres. A imagem então de cortar a árvore ruim e jogar é julgamento e punição eterna. Ou seja, são pessoas que cometem crimes contra Deus, onde a doutrina que é pregada na igreja, a sã doutrina, é agora colocada em dúvida, em xeque. São agentes de Satanás para poder agora
prejudicar o andamento, prejudicar o semear da palavra de Deus, e que vai fazer isso de forma intencional. Não é intencional, não é algo sem a intenção, não é com intenção. E meus irmãos, um comentarista chamado Moody, ele diz assim: o teste do profeta é uma conformidade com as Escrituras, conforme 1 Coríntios 14, 37, e também Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 13, versos 1 a 5. Moody, então, falando sobre a árvore má, então ele diz: toda árvore má é para Deus uma árvore arruinada de valor. A árvore má é uma árvore que não é útil para a produção dos frutos bons, portanto, ela é utilizada apenas para a queima, para queimar. Moody então conclui dizendo que a falta da utilidade de uma árvore como essa exige então a sua imediata retirada do pomar para que não prejudique as outras. E meus irmãos, eu já pude presenciar situações difíceis na minha adolescência, por exemplo, de uma árvore má em uma determinada igreja ter que ser retirada, mas não foi por morte da parte de Deus assim não, extraída não. Houve também assim, mas foi um ato de coragem da liderança daquele tempo, de ao identificar que era um falso mestre, chamar, repreender e excluir do meio do povo de Deus, por conta do falso ensinamento, da falsa doutrina e do apodrecimento de tantas situações que ocorreram por conta daquela pessoa. Muitos não entenderam, mas Deus dá discernimento para que coisas assim ocorram. E hoje eu paro e penso, lembrando, e digo como foi necessário a extração de fulano de tal, que vivia dentro da igreja prejudicando o andamento das coisas, ensinando aquilo que era contrário ao que se pregava, reunindo-se na casa da pessoa para destruir tudo aquilo que era ensinado. E isso já tinha atingido muitas esferas naquele tempo e precisou de ser algo cirúrgico para que aquela igreja naquele tempo pudesse continuar crescendo, dando passos firmes, sadiamente, dando frutos, produzindo. E Moody, então, ele é consistente no seu raciocínio, quando de fato ele diz que falsos mestres e falsos profetas precisam ser retirados urgentemente do pomar para não prejudicar as outras árvores. Por isso, irmãos, que nós temos que ser criteriosos com quem prega ao povo. Precisamos ser criteriosos com quem ensina as crianças, com quem ensina aos adolescentes, com quem ensina ao jovem, com quem ensina aos homens, às mulheres, aos novos convertidos, com quem prega na igreja. Critério foi feito para ser usado. E relaxar nesses critérios é negociar princípios. E logo, logo, os resultados aparecerão de destruição. Para concluir, irmãos, e irmos para o nosso momento de ceia, eu queria dizer que um verdadeiro profeta, ele também, irmão, produzirá esses bons frutos na sua doutrina e também em uma vida condizente com a doutrina a qual ele ensina e crê. De fato, ele produz vida de acordo com essa doutrina recebida pelas mãos do Senhor, fielmente estabelecida e pregada pelas Escrituras Sagradas,
para que as pessoas sejam alcançadas graciosamente. Observe, irmãos, que um verdadeiro profeta, ele será, não só hoje, mas ao longo do tempo, um homem cheio do Espírito Santo. Ao longo do tempo, o verdadeiro profeta, ele terá amor, alegria, paz e satisfação em Deus, em todos os momentos. Isso não quer dizer que não haja momentos de tristeza na sua caminhada, não é isso. Pois nós somos humanos e tristeza é um sentimento que faz parte da nossa composição de vida. Mas há de fato um entendimento de que o Senhor, ele está cuidando de tudo. O verdadeiro profeta, irmãos, ele será um exemplo de vida piedosa, de autossacrifício e outras disciplinas piedosas que se estabelecerão na sua vivência natural e normal. O verdadeiro profeta, irmãos, ele viverá uma vida de retidão, de uma humildade transparente, de um cuidado e um zelo com aquilo que ele fala, ensina e acompanha. É um homem, irmãos, que expressa uma oração confiante nas palavras com que ele crê das Escrituras. É um homem que vive, irmãos, obediência às palavras de Jesus, que há veracidade na sua vida de acordo com aquilo que ele prega. A veracidade, existe amor e paixão com aquilo que ele estabelece da parte de Deus, com generosidade e uma rejeição consistente de tudo que se desvirtua ou se desvia da palavra de Deus. Sua doutrina também será de acordo com a palavra de Deus. O que ele fala vai ser alinhado com o que está nas Escrituras. Ou seja, é um texto é uma pregação que se encontra base nas Escrituras. Podemos entender também que aqui é importante entender a verdadeira doutrina para discernir a falsa doutrina. E como é importante aprendermos, e amadas ovelhas do Senhor Jesus, nas quais eu me incluo. Devemos, irmãos, ler as nossas Bíblias e orar todos os dias para discernir, para aprender e saber distinguir o que é o verdadeiro e o falso ensino. Se nós soubéssemos, irmãos, como é uma boa árvore, como é maravilhoso produzir frutos louváveis ao Senhor, frutos do Espírito, buscaríamos então isso constantemente, irmãos, de uma forma muito mais tênue, muito mais apaixonada. Mas é por causa, irmãos, dos falsos mestres e da sua influência destrutiva que os crentes devem estar constantemente alinhados com os ensinamentos e com as Escrituras sagradas. Assim protegeremos a nossa família, protegeremos o nosso casamento, protegeremos a criação dos nossos filhos, expressaremos no nosso caráter, na relação com o próximo, um padrão muito mais diferente do que o que o mundo apresenta e oferece. Por causa, irmãos, dos falsos mestres, da sua influência destrutiva, os crentes devem discerni-lo, e aí é prestar atenção no olhar, na forma de comprar, na forma de estar, andar com ele, caminhar com ele, experimentar ele e esperar certas reações dele, para que nós possamos então conhecer de fato quem é e quem não é. Por causa, irmãos, dos falsos mestres e suas influências destrutivas, os crentes devem se tornar maduros. E nesta maturidade, conhecer profundamente todos os ditames e os limites que a palavra de Deus ela estabelece, para que a gente não seja religioso e adentre por essa via
para que a gente não viva um falso evangelho, para que a nossa visão deixe de ser o reino de Deus e a sua justiça, para ser outras coisas, ou que a gente negocie os nossos princípios como cristãos com um mundanismo que tenta a todo momento adentrar na nossa vida. Por fim, irmãos, por causa dos falsos mestres e suas influências destrutivas, os crentes, eles devem não apenas amadurecer para se proteger a si mesmo dessas doutrinas, mas também para poder ter a plena certeza de um caminhar frutífero, seguro e sadio. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor faça com que o nosso fruto ele seja evidenciado como frutos de adoração a Deus, como de fato comprados por Ele, pertencentes a Ele, para que de fato nós venhamos a viver uma condição verdadeiramente de um servo do Senhor, até porque tudo isso foi colocado por Jesus, estabelecendo um padrão para que eu e você possa viver o verdadeiro evangelho, para que possamos viver de fato como servos do Senhor, que compreende que não são cargas colocadas em nós, muito pelo contrário. Isso aqui são de fato padrão que o Senhor estabeleceu para os seus. Se eu acho pesado aquilo que o Senhor estabelece aqui, é porque eu não entendi ainda que a minha vida pertence a Ele. E o Senhor Jesus tem todo o cuidado de ensinar, de orientar e de dizer como de fato as coisas devem caminhar. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?